Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem aqui. E aqui hoje a gente vai começar mais uma live e começamos então na nossa sequência diária de falar como a inflamação sistêmica interfere na inflamação periodontal. Gente, vocês não têm noção da alegria de saber que vocês estão chegando, que vocês estão aqui e que esse seja mais um momentinho de aprendizado, de conhecimento, porque em muitas regiões já está autorizado o atendimento, em alguns lugares não está tão autorizado, em alguns lugares está mais grave, menos grave, mas não importa. Muitos falaram que esse momentinho tem sido um momentinho de aprendizado, um momentinho de enriquecimento. Então a gente continua com as nossas lives diárias. A gente vai fazer com um formato de mais ou menos 20 minutos que eu tenho um conteúdo para passar e depois eu vou enviando perguntas. Agora, as perguntas podem chegar no momento que vocês quiserem, tá? Porque o rico de uma live é poder perguntar, poder interagir. De repente, se você tem alguma questão da periodontia mesmo que não tenha a ver aqui com o nosso tema, pode perguntar que a gente vai esclarecendo dentro do possível, porque tudo isso vira crescimento. E que muitas vezes a sua dúvida pode ser a dúvida das outras pessoas. Então, eu queria começar parabenizando todo mundo que está aqui nessa live, porque isso significa que você está realmente interessado em melhorar e nós nunca seremos mais os mesmos depois dessa quarentena. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, não temos previsão, mas quanto aprendizado, né? Quanta oportunidade de interiorização, quanta oportunidade de melhoria, quanta oportunidade de reflexão. E dentro da primeira proposta que a gente tinha falado, que essa seria uma super oportunidade da gente se melhorar, como borboletas em fase de casulo, a gente passa uma fase de casulo pensando, estudando, refletindo e depois a gente acaba ficando pronto. Então, a propósito dessas lives é a gente estar pronto para quando a gente retomar, mesmo que alguns já tenham retornado ao trabalho, mesmo que alguns que não tenham retornado ao trabalho, mas que a gente possa retornar mais preparados. Aqueles que já começaram, muitas pessoas ainda optaram por manter em isolamento ou distanciamento, o que eu ainda acho salutar mesmo. Ainda, o que se sabe do coronavírus é que o coronavírus ele é altamente infectante e talvez por uma pequena carga viral que ele consiga atingir as pessoas ou por conta da sua sobrevivência por grande tempo em superfícies secas, ou seja, sua viabilidade como sua viabilidade viral e depois que entra em contato com fluidos corpóreos dele poder causar doença. Então a gente continua nas mesmas orientações que eu acho que a gente tem que falar sempre, rezar sempre com uma cantilena. Não sei como é que tá na região de vocês, mas as pessoas usam máscara errado, as pessoas cutucam o nariz com a máscara, as pessoas cutucam o óculos com a máscara, as pessoas tiram e põem e colocam no pescoço. E eu acho que a gente deveria utilizar da nossa capacidade como profissionais de saúde para a gente orientar as pessoas. E, na verdade, a Célia está falando aqui que as lives atenuam essa quarentena e eu preciso dizer que o contato com vocês também atenua a minha quarentena, tá? Nunca imaginei que um contato online fosse tão bacana, porque tudo que vocês escrevem aqui, cada coraçãozinho que vocês escrevem aqui também chega em mim. E que então, por contrapartida, eu procuro entregar um pouquinho ou do meu conhecimento ou da experiência, e preciso dizer que mesmo no online essa troca é mútua e que nós nunca mais seremos os mesmos, do ponto de vista educativo, do ponto de vista de aquisição de conhecimento, do ponto de vista de inteligência coletiva. Inteligência coletiva é que eu falo uma coisa, alguém fala uma coisa, alguém fala alguma coisa que eu não sabia, alguém coloca um produto que eu não conhecia e tudo isso nos faz engrandecer, tá? Pessoal, o tema de hoje é isso aqui, ó. Como a inflamação sistêmica interfere na inflamação periodontal. Eu vou começar a falar algumas coisas e vocês podem começar a trazer as suas questões e depois vou falar aqui uns 15, 20 minutinhos e depois a gente coloca isso como a gente abre para perguntas e tudo mais. A sua pele nunca mais será a mesma, graças a Deus.
porque a periodontia ela estava muito largada em segundo plano. A periodontia estava uma coisa muito qualquer coisa, muito deixada de lado. Gente, periodontia é vida. Periodontia é a possibilidade de fazer com que pacientes adultos mantenham sua dentição por muitos e muitos anos, talvez pelo resto dos anos da sua vida. E assim, eu faço a pério que eu sempre acreditei. E o mais legal é a gente conseguir fazer uma periodontia que traga retorno. E, mais uma vez, assim, sem querer ser ganancioso ou gananciosa, não, se ela não der retorno, ela fica largada para último plano. Ela tem que ser de uma troca equivalente, porque é tanto valor que a gente entrega pro paciente que a gente também merece ser bem remunerado para que isso nos realimente com motivação, com reinvestimento no consultório e tudo mais. Enfim, perguntando aqui como a inflamação sistêmica interfere na inflamação periodontal. Para a gente parar para pensar que a gente... vou começar a falar do periodonto, tá? Como é que a gengiva inflama? Como professora, eu já ouvi todo tipo de resposta, tipo assim, é porque tem a placa bacteriana e a placa bacteriana libera ácidos e os ácidos inflamam a gengiva. Errado! Biofilme dental libera ácidos e promove um metabolismo ácido que vai fazer cárie dentária se as bactérias que estão no biofilme dental tiverem um metabolismo fermentativo. E assim, sabe como é que a gente fala isso para o paciente, desse metabolismo fermentativo e do ácido? A gente vai falar assim, paciente, é o seguinte, você entende que nós temos muito microbinho dentro da boca, nós temos micróbio no corpo todo, né? Você entende que tem micróbio na mão? Sim, nós estamos falando de coronavírus, né? Tem que lavar a mão, não pode levar as mãos na face. Tem micróbio na mão, não tem? Tem micróbio no cabelo? Tem. Tem micróbio no pé? Tem. Tem micróbio na barriga? Tem. Tem micróbio em todo lugar. E também é por isso que tem que lavar as mãos depois que vai pro banheiro. Só que é o seguinte, tem uns micróbios na sua boca que, se você começa a dar muita comida para eles, eles crescem. E tem um tipo de micróbio que adora doce. E quanto mais você dá doce para eles, mais eles super crescem. Essas bactérias adoram comer o docinho, o chiclete, a bolacha, o biscoito, o lanchinho da tarde. Aí você não escova os dentes e essas bactérias comem tudo aquilo que você comeu e depois sabe o que elas fazem? Elas fazem xixi e cocô em cima do seu dente e o seu dente começa a ficar estragado por causa disso. Isso é uma explicação, tá? Isso é uma explicação médio-bom, porque quando você começa a falar dessa história que as bactérias fazem xixi e cocô na sua boca, cria uma sensação de nojo, tá? Então, é bom falar isso para criança maior, porque boca é uma região onde as pessoas falam, onde as pessoas beijam, onde as pessoas se expressam, onde as pessoas comem. É uma região relacionada ao prazer, ao amor, ao relacionamento. Agora sim, dali para falar que tem um monte de bicho feio dentro da sua boca, nem sempre é tão bom. Enfim, dá para ter essa explicação. Agora, falando da doença periodontal, a gente pode acabar falando que a gente vai ter bactérias e essas bactérias, na roupinha dela, na pele das bactérias, tem uma coisa que inflama muito, que é o LPS bacteriano. Todas as bactérias gram-negativa sim, tem gram-positiva e gram-negativa. Se é gram-positiva ou gram-negativa, gram é uma tinta, é uma sequência de tinta, quem lembra disso, ou quem viu, fez isso na microbiologia. E aí, como antigamente não sabia como classificar as bactérias, olha, pinta de azul é gram-positiva, pinta de rosa é gram-negativa. Elas devem ter alguma coisa diferente, e tem. Todas as gram-negativas, elas têm na sua roupinha, no seu corpinho, tem o LPS, que é o lipopolissacarídeo, e os ácidos teicoicos. Os dois são super inflamatórios. E as bactérias, vivas ou mortas, elas causam muita inflamação. Às vezes a bactéria tá lá quietinha, às vezes ela nem tá viva mais, mas só dela tá lá, ela, na sua superfície bacteriana, ela faz uma resposta inflamatória. Por que é inflamatório? Porque o corpo sabe que toda vez que tem essas tais dessas bactérias gram-negativas, isso não é bom. E o corpo tem que fazer uma defesa. Defesa faz chegar sangue
Porque se faz chegar sangue, faz vasodilatação. Se faz vasodilatação, vai chegar célula de defesa, que elas vão transmigrar e a primeira linha de defesa, o primeiro batalhão de choque que vai lá são os fagócitos na tentativa de fagocitar. O problema é que não dá para fagocitar tudo, porque muita coisa está colada na parede do dente, está colada no biofilme dental. E é uma coisa que a gente tem que falar para o paciente. Paciente, é por isso que não tem remédio para o tratamento periodontal. Doutora, tem um remédio? Não tem. Tem uma pasta? Não tem. Tem um bochecho? Não tem, porque as bactérias estão coladas no dente. E é por isso que você vem para o meu consultório, porque daí eu vou tirar essas bactérias do seu dente, tá bom? E assim, a gente tem a chance da sua gengiva ficar feliz e sem inflamação de novo. Então, a gente tem inflamação local por conta dos LPS, prioritariamente. Agora, a propósito da live hoje é o contrário. O corpo pode ter inflamação? A gente pode ter uma inflamação no corpo de uma forma geral? Pode. Como? Quando a gente tem uma doença inflamatória. Toda vez que a gente tem uma doença que faz inflamação no corpo, a gente aumenta. Quer saber os campeões da inflamação do corpo? Campeões. Diabetes. Mas por que o diabetes? Porque existe uma situação que toda vez que a glicemia no sangue começa a ficar mais alta, a gente tem uma coisa chamada aumento da produção de radicais livres, e nesse aumento de produção de radicais livres, a gente tem um estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo por si próprio, que são os radicais livres, os roubadores de elétrons, eles causam inflamação. E quando ele tá diabético, ele aumenta uma produção de citocinas. Citocinas são as cartinhas para falar, para mandar na corrente sanguínea, ou um rastilho de pólvora, joga uma pólvora para o corpo todo, passa na circulação sanguínea, para o corpo ficar alerta, assim, escuta, é o seguinte, quando tiver um problema, vai lá e blum, explode essas bactérias, porque a gente precisa ter esse corpo íntegro. Então, quem é diabético deixa o corpo em estado de alerta, de inflamação. Outro ponto, quem tem doença cardiovascular é todo mundo que tem dislipidemia, tem alguma alteração sistêmica na gordura do sangue, nem todo mundo tem isso, tá? Mas muitos que têm gordura no sangue têm inflamação sistêmica e muitos que têm gordura corporal, ou seja, tá gordinho, tá sobrepeso, tá com algum tipo de problema, vai ter inflamação. Então, a proposta do entendimento é uma coisa assim. Vocês entendem que a gente pode ter inflamação na boca e depois a gente vai ter inflamação na corrente sanguínea. E depois, nessa inflamação que a gente pode ter da corrente sanguínea, a gente vai piorar da boca. Isso pode acabar acontecendo. Então, eu trouxe aqui um esquemão rápido e vou virar essa tela para vocês verem que isso daqui, é um esquemão para conseguir entender como é que é essa inflamação. É o seguinte, a gente pode ter uma inflamação no corpo, que aqui eu coloquei para vocês guardarem essa imagem, que é a inflamação no corpo. Agora a gente já tá falando do corpo para o periodonto, tá? É igual um incêndio. Seria mais ou menos como se você tivesse uma inflamaçãozinha na gengiva, mas essa inflamação da gengiva é um foguinho no seu jardim. Só que a inflamação sistêmica é como se a floresta do vizinho da sua casa tivesse da inflamação. Como é que começa uma inflamação? Primeiro eu falei, toda bactéria gram-negativa, ela tem no seu corpinho uma coisa chamada LPS, que é o lipopolissacarídeo. Chama endotoxina porque é uma toxina que ela faz parte do corpo. Ela tá lá. Então, quando faz lipopolissacarídeo, tem fogo. O fogo é a minha analogia da inflamação, entendeu? Toda vez que tem LPS, vai ter inflamação. E essa inflamação, vamos colocar uma analogia assim, olha, é um incêndio. E que outra coisa que também pode acontecer é que quando tem algum problema, os monócitos e os macrófagos,
Macrófagos e monócitos são fagócitos, tá? Monócito é quando tá no tecido, macrófago quando tá circulando no sangue. Eles liberam mediadores inflamatórios. É uma coisa assim, o corpo tá falando, pessoal, socorro, 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 traz defesa. Primeiro chega os neutrófilos, pronto, chegou. Segundo, chegam os macrófagos e os monócitos. Monócito quando tá no sangue, macrófago quando tá no tecido, tá? Mas é a mesma célula. E eles são fagócitos mais comilões, mais fortes. Só que eles liberam mais cartinhas na corrente sanguínea, mais mediadores inflamatórios, mais coisas. E esses mediadores inflamatórios causam dano endotelial. Onde é o endotélio? Endotélio é vaso sanguíneo. Então, gente, esse resumo aqui é para explicar que bactéria gram-negativa na boca, porque tem um tal de um LPS, que é uma endotoxina, porque faz parte do corpinho da gram-negativa, ela ativa a inflamação. Quando ativa a inflamação, chama essas células que liberam mediadores inflamatórios. Isso daqui, só isso aqui já libera mediador inflamatório. E aí os ajudantes também falam assim, pessoal, vem aqui, precisa de ajuda. Libera mediador inflamatório e os mediadores inflamatórios fazem dano endotelial. Então, aqui, de uma forma simples, está explicado de que jeito uma bactéria, de que jeito uma doença periodontal piora a doença cardiovascular. E da mesma coisa, quando tem mediador inflamatório, a pessoa já tem, por exemplo, a pessoa tem doença cardiovascular. A doença cardiovascular, ela vai liberar mais mediadores inflamatórios também, porque a inflamação aumenta a inflamação, e isso no sangue vai piorar a doença periodontal. Então, assim, só para ter certeza se vocês entenderam isso, é assim, vocês estão vendo que se a gente começar a pensar na inflamação somente, tá da gengiva, a inflamação tá local, e aí a gente começa a chegar em situações assim, eu não sei por que tá tão inflamado, porque tá limpo, não tem placa bacteriana. Pra gente entender que periodontia não é só placa bacteriana. Vamos olhar para o corpício da pessoa. O corpício da pessoa tem diabetes? O corpício da pessoa tem doença cardiovascular? O corpício da pessoa tem gordura corporal? Gente, todo mundo que está de sobrepeso está convidado a emagrecer, porque emagrecer melhora a inflamação. Diminui a inflamação, diminui tudo. Aí aparece o paciente que fala assim, ai, doutora, tá tudo bem, mas eu tenho uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui. Tem dor em tudo. E daí, quando tem dor em tudo, essa pessoa certamente tem inflamação sistêmica, tem inflamação no corpo. Então, isso aqui dá muita conversa aqui, muito pano para manga pra gente espichar essa conversa, mas assim, por hoje eu vou começar a responder as perguntas. Então, a gente tem que ver o quanto de inflamação a gente tem. O paciente começa a contar uma história, tem dor na coluna, dor nas costas, dor nas costas. Esse paciente tem circulante muito mediador inflamatório. O paciente é diabético, hiperglicemia aumenta radicais livres, aumenta mediadores inflamatórios, tem mediadores inflamatórios no corpo. Para virar um incêndio, tem um rastilho de pólvora no corpo. E você fala para o paciente assim, paciente, é o seguinte, eu estou tentando tratar a sua gengiva, mas é o seguinte, como é que tá a sua situação com o seu cardiologista? Tá ok? Tá bom? Tá equilibrado? Se quiser fazer um exame, a gente vai poder fazer um exame chamado PCR, que é proteína C reativa. Proteína C reativa, ou PCR, é um exame que vê de uma forma geral quem tem inflamação. Agora assim, asmático tem inflamação no corpo? Tem. Obeso tem? Tem. Diabético tem? Tem. Doença autoimune? Tem. Depressivo? Tem. Fibromialgia? Tem. Como tratar a inflamação de pacientes com periodontia de progressão rápida? Isso é outra inflamação, tá?
Eu vou começar a responder as perguntas, mas eu já vou começar a dizer o seguinte. Essa pergunta da Thaís, que é como tratar a inflamação de pacientes com periodontite de progressão rápida, ela vai ser o tema da outra live. Mas alguém já pediu muito falar de GUM e PUM, de gengivite ulcerativa necrotizante e periodontite ulcerativa necrotizante. Amanhã vou falar de periodontite necrotizante aguda e periodontite necrotizante aguda e depois de amanhã eu falo de inflamação na periodontite de progressão rápida, certo? Então, deixa eu começar a responder as perguntas aqui que alguém acabou falando. Olha, superiorto, sempre digo que a orto causa uma inflamação controlada. Exatamente, tá? A ortodontia faz uma inflamação fisiológica, normal, normalzíssima, acontece. Inflamação do bem, resposta inflamatória do bem. O problema é essa resposta inflamatória do bem com uma resposta inflamatória demais do mal, que é doença periodontal. E lembrando assim, inflamação, gente, é defesa, inflamação é tudo de bom. É sinal de alerta, é alarme do bombeiro para falar que tem uma coisa que não tá boa. O problema é que o bombeiro sempre perde, por isso que a gente chama de inflamação demais de incêndio. Se a gente não faz resposta inflamatória, que é, por exemplo, um diabético muito descompensado, ele tem dificuldade de fazer uma resposta inflamatória boa. Só que é o seguinte, não é porque ele não inflama que ele não tem problema, ele perde a briga. A inflamação, que é a defesa, acontece mais ou menos para o diabético descompensado. E as bactérias vão lá e atacam. Então, é muito mais ataque e menos defesa. E, por exemplo, tratamento ortodôntico, inflamação, dentro do normal, dentro do bem. Não pode ter doença periodontal junto, porque daí você junta uma inflamação do bem com uma inflamação do mal e acaba ficando ruim. Então, olha, se consegue equilibrar isso, acaba ficando... acaba tendo um resultado muito melhor, né? A Adriana falou aqui que o corpo humano é lindo e se tratamos bem ele corresponde bem. Exatamente. E aqui, para nós, para vocês aqui que estão me assistindo e que curtem pério, a gente tem que parar e pensar que a gente não faz pério só local, tá? Essa coisa de periodontite, controle de placa, raspa, isso é muito pequeno para a dimensão de onde a pesquisa do entendimento periodontal chegou. Então, a gente tem que tratar o corpo, porque daí senão a gente fica assim, controle de placa, controle... Ai, mas não para de sangrar porque você não escova, porque você não passa fio dental, ou, não, eu passo fio dental. Então não tá passando fio dental direito, tem que passar melhor. Só que daí assim, o paciente é cardíaco, cheio de problema cardiovascular, alimentação péssima, estilo de vida péssimo, estresse, não faz atividade física, sono irregular, tudo ruim. Gordura corporal, que é inflamatória também. Então, quando a gente para e entende que, eu fui até onde eu poderia ter ido, eu fui até ali, e ali até onde eu poderia ter ido é onde eu consigo tratar localmente. Agora, sistemicamente, eu não posso te dar anti-inflamatório para o resto da vida. Tem que melhorar a qualidade de vida, tem que melhorar tudo que for possível. Um consumo de uma alimentação adequada, rica em antioxidantes, uma atividade física regular, difícil de fazer agora nesses tempos de Covid, mas tudo bem, dá para fazer dentro do possível, dá para fazer atividade física em casa, dá para fazer uma alimentação adequada, dá para tomar sol na janela, tudo isso melhora, né? Enfim, a Adriana falou aqui que tem uma paciente que acompanha uns 11 anos com uma gengivite crônica, sem doenças inflamatórias sistêmicas, progrediu para periodontite nos molares superiores e inferiores. Ai, Adriana, então é o seguinte, olha, vou repetir a história, tá? A paciente que acompanha há uns 11 anos, com 11 anos, tá? Gengivite crônica, sem doenças inflamatórias sistêmicas. Então, assim, controla há muito tempo, não tem doença sistêmica, mas progrediu para uma periodontite dos molares superiores e inferiores. Isso tem um cheiro de periodontite de progressão rápida. Essa periodontite de progressão rápida, que antigamente chamava periodontite agressiva, que antigamente chamava periodontite juvenil localizada, mudou de nome, porque não tem como ser juvenil, e a agressivo mudou de nome, porque ela não vai ser agressiva a vida toda, e agora, modernamente, é uma progressiva de progressão rápida que, se tratar, vai ficar periodonto
reduzido, ou vai virar gengivite, ou vai virar periodonto normal, com uma história passada de doença periodontal. Enfim, tudo isso que vira sempre uma inflamação e acabou virando uma doença periodontal, isso é uma periodontite cuja característica microbiológica é uma quantidade massiva de um pequeno grupo de bactérias periodontopatogênicas. Isso nós vamos falar depois de amanhã, porque amanhã nós vamos falar de GUM e PUM e depois nós vamos falar de periodontite de progressão rápida. E que isso precisa de um tratamento medicamentoso, porque a gente consegue controlar melhor com terapia antimicrobiana. Então, isso não era, essa gengivite crônica que não resolve, sem problema sistêmico, já é um prenúncio que tem algo a mais. Esse algo a mais é tendência à doença periodontal, que é suscetibilidade, e necessidade de antibiótico, tá? Aí, ó, olha aqui, boa higiene. Pronto, é isso aí. Então, isso é o tema de depois de amanhã, de terapia antimicrobiana sistêmica. GUM vai ser amanhã e essa live vai ficar salva. Eu vou salvar no Instagram e vou salvar no YouTube, tá? É judiaria achar que só vai... Eu agradeço demais, tá? Vocês todos que estão aqui, porque essa interação ao vivo é que dá vida pra live, que me faz ser muito mais interessante do que gravar uma aula. E aquela questão das mulheres de bebês prematuros ou com baixo peso ao nascer. Tá bom, depois de amanhã a gente vai falar de bebês prematuros, porque tá tudo dentro do mesmo saco, porque é tudo inflamação. Então, a mulher tem uma baita de uma doença periodontal e tá grávida. E será que essa periodontite vai afetar o bebê? Será que chega lá? Afeta por quê? Porque contração uterina, ela tem mediadores inflamatórios. Contração uterina não é inflamação, mas ela tem mediadores inflamatórios e alguns mediadores da inflamação também fazem contração uterina. E aí dá no que dá, mas a gente desenvolve melhor esse tema melhor. E aí quando a gente fala assim, olha, tá inflamado do corpo todo, que a Tatiana falou aqui. Aí tá inflamado e é uma gengivite que não cessa, uma periodontite difícil de tratar, diabetes, pressão alta ou problema cardiovascular ou dislipidemia ou gordura no sangue em excesso e circunferência abdominal maior são grandes preditores de síndrome metabólica. Não é a gente que vai tratar a síndrome metabólica, é o médico, é o educador físico, é o nutricionista, mas é diferente da gente chegar e falar assim, paciente, você tem um coisa ruim, tá? A gente conseguir saber um pouco mais e como promoção de saúde dizer para o paciente, você tem que melhorar a sua vida, melhora o estilo de vida, faz atividade física, melhora a qualidade da sua alimentação, melhora a qualidade do seu sono, dá um jeito de emagrecer, tem muita coisa boa e saudável hoje em dia para emagrecer, principalmente aquele que tem o barrigudão, tá? O barrigudão é aquele que tem o abdômen maior do que a circunferência do abdômen maior do que o bumbum. Tinha uma época que eu estava estudando sobre síndrome metabólica para entender, estudei o artigo, falou, para chegar no final para dizer que o melhor preditor de síndrome metabólica é a proporção barriga-quadril. Perdão, cintura-quadril, não é barriga. Barriga é um termo não científico, né? Como assim? Então significa que de tudo que eles mediram, tudo que eles avaliaram nos exames, pegar uma fita métrica e medir a circunferência abdominal e medir a circunferência do bumbum, que é do quadril, e se a barriga for maior do que o bumbum, tá praticamente fechado de síndrome metabólica, é isso aí que o artigo falou. Mas para nós dentistas, a gente não vai ter fita métrica no consultório, tá? Porque isso, aí dali para você pegar e medir a circunferência da pessoa, isso já é a gente fazer um exercício legal e a gente está trabalhando em outra coisa. Mas o nosso olhômetro vai conseguir dizer, paciente, possivelmente você tem síndrome metabólica e vai perguntar, você tem colesterol e triglicerídeo alto, não tem? Aí ele fala assim, tenho, como você sabe? Você deve ter pré-diabetes, não tem? Como você sabe? Ou, quando você vê uma inflamação periodontal que está além da conta, você pergunta para ele, e aí, apareceu algum pré-diabetes? E o paciente fala, como você sabe? Então, esse é o conhecimento, tá? É a magia do conhecimento. Síndrome metabólica inflama o corpo todo. Todo mundo que tem síndrome metabólica vai ter doença periodontal? Não.
Mas quem é suscetível é mais uma coisa, que a inflamação do corpo, como síndrome metabólica, piora a inflamação periodontal, né? E assim a gente consegue melhorar. E aí, como a Thaís falou, inflamação de pacientes com periodontite de progressão rápida. Amanhã eu vou falar de Guno, depois a gente vai falar de outra coisa, tá? Como é que é o nome da professora de Fisiologia e Nutracêuticos? É a professora Patrícia Regina. Mas, Ricardo, a notícia boa para você que é aluno do Peridiária, eu vou começar a colocar alguns módulos sobre Fisiologia e Nutracêuticos. Só espera que eu ainda não dou conta, tá? Porque esse é um complemento fantástico. A gente precisa conseguir entender melhor de tudo isso para a gente conseguir ter resultado. Senão a gente não consegue resolver, tá? Então, uia! Exaltina em Lisboa, seja bem-vinda. A live vai ficar gravada, tá? É todo dia, 8h30 da noite, a gente tá aqui, mas ela fica gravada para não ser judiado. Ainda assim, eu agradeço de coração todo mundo que fica aqui perguntando e interagindo, tá? Excesso de resina pode causar, além de inflamação local, pode afetar o sistêmico? A bola de neve é assim, tem um excesso de resina, o excesso de resina vira esconderijo de bactéria, gram-negativa, porque gram-negativa? Porque são as bactérias antigas, porque quando a placa fica muito tempo num lugar sem ser removida, ela fica madura, ela começa a ter uma diversidade maior de bactérias, e aí essa inflamação local, como está muito no epitélio, esse epitélio inflama, ele abre o espaço intercelular e permeia, deixa passar inflamação. E para a gente ter certeza, a gente já sabe que bactéria da boca faz mal sim. Por quê? Existem algumas bactérias que não existem em lugar nenhum do corpo, nenhum, mas só na boca. Que são, por exemplo, Prevotella intermédia e Porphyromonas gingivalis. Só tem na boca. E se eles fizeram dissecção de cadáveres e conseguiram encontrar Porphyromonas gingivalis e Prevotella intermédia através de testes de sondas de DNA, pega a sonda de DNA, coloca um reativo fosforescente, gruda ali e põe para brilhar. Brilhou, tem DNA dessas bactérias ali. E se tem, eles conseguiram comprovar que as bactérias saem da boca, circulam na corrente sanguínea e vão contribuir nas placas de ateroma. Como é que entra na placa de ateroma? Placa de ateroma não é porque você comeu uma costelinha na hora do almoço, tá? Não é, isso é passado. É porque você tem uma inflamação, tem mediadores inflamatórios, eles vão causar um machucadinho. Me desculpa se tem algum cardiologista aqui, desculpa a linguagem simples, tá? Mas é melhor que seja didático e entendido do que prolixo, tá? Mas faz um machucadinho nas artérias, esse machucadinho cicatriza com uma placa de ateroma que ela compõe também de gordura. E às vezes esta inflamação pode ter bactérias gram-negativas. O que a gente não sabe é se a bactéria gram-negativa começou a inflamação ou se a inflamação começou e depois grudou uma bactéria gram-negativa, né? Então, se é do bem, precisa cuidar da prevenção bactéria do bem, cuida das bactérias do bem, né? Para acabar ficando bem. Professor, você acha que deveríamos adotar como protocolo solicitar o exame do PCR de todos os pacientes com doença periodontal? Então, é o seguinte, olha, eu tenho uma opinião muito clara, mas assim, não é científica, é uma opinião muito particular sobre exame laboratorial. A ciência já provou que tem proteína C reativa alta em todos os pacientes periodontais e a ciência já provou que depois do tratamento periodontal cai a proteína C reativa. Então, você pode pedir um PCR de rotina para você saber que no começo do tratamento periodontal ele está alto e no término do tratamento periodontal está baixo. Eu já sei que vai dar isso, tá? Porque a literatura científica já falou para mim, já sei. Eu posso pedir isso se eu quiser me impressionar o paciente. Paciente, eu sou capaz de baixar a sua proteína C reativa, que ela inclusive é um marcador de risco cardiovascular. Muito inespecífico, porque é muito geral para inflamação sistêmica. Mas se você quiser impressionar o paciente, pede antes, pede depois. Tá vendo como eu melhorei? Por outro lado, eu falo que eu faço tratamento periodontal para todos os tipos de pessoas nesse Brasilzão. E às vezes a pessoa não consegue comprar uma marmita, que dirá falar para mandar fazer um PCR. Então, de rotina, a gente não pede, mas a gente sabe pela literatura científica que baixa, tá? Agora, se esse PCR estiver lá nas estratosfera, é para mandar direto pro cardiologista. Falou, cardiologista,
segura a onda aí, porque tem problemas, porque o risco cardiovascular é muito grande, né? Paciente sem sangramento, sem cálculo, pode ter periodontite? Pode! É o seguinte, doença periodontal é caracterizada por presença de bolsa periodontal e perda de inserção. Tem bolsa, tem perda de inserção, tem doença periodontal. Agora, por exemplo, sem sangramento, que tem, por exemplo, vamos dizer, o fumante não sangra, tá? E fumante também quase não forma cálculo. Ele mata as bactérias, nem sempre ele tem muito cálculo, nem sempre ele tem muita placa, mas tem uma baita de uma doença periodontal, que é bolsa. E muita coisa pode acontecer, então tudo pode ter. Por isso que essa nossa linda periodontia ficou muito largada em segundo plano, sendo dizendo assim, que doença periodontal é raspa, uma limpezinha. Capaz, gente, muito mais do que isso. Parabéns para vocês que estão aqui, porque conseguiu entender que é muito, muito mais que isso. Então, pedidos para a live de classificação de doença periodontal, tá? E classificação de... Gente, os artigos de classificação de doença periodontal são chato de doer. Então, a gente pensa num jeito de ser mais compreensível do que chato. Assim, é mais importante saber por que está sendo chamado disso do que saber o nome daquilo, tá? Se todo mundo que está aqui, quem não é professor universitário, não precisa saber a classificação, tá? Porque a classificação é um jeito da ciência se entender. Agora, o legal da classificação para quem não é professor tem que saber porque tem que ensinar. Mas para quem não é professor, você saber por que mudou de nome. E mudou de nome porque se entende a doença de outro jeito. Por exemplo, antigamente era chamado de periodontite crônica. Pronto, não chama mais de crônica, sabe por quê? Porque doença crônica parece que não cura nunca mais. Claro que cura, claro que reverte para a saúde. Então, para que vai chamar de crônica? O paciente falou assim, eu tenho periodontite crônica, acho que é melhor extrair todos os dentes, colocar uma dentadura logo, porque isso aqui não resolve. Então, acabou, não é mais chamado de periodontite crônica. E essa tal da periodontite crônica, antigamente era periodontite do adulto. Pois é, mas tem adolescente que tem periodontite do adulto, mas ele não é adulto. E o dia que esse adulto ficar idoso? Não, ele não é mais adulto, é idoso. Ah, mas era adulto. Então, toda a classificação relacionada à idade não funciona. Esse tipo de olhar que a gente vai colocar, tá? Aí, atendimento em gestante. Olha só quanta conversa boa a gente pode ter, tá? E a gente consegue... E não conseguir ainda renomeá-las automaticamente no diagnóstico. Se você não é professora... qual que é o problema, né? Não é isso. O mais importante é o entendimento que a gente tem e o entendimento que a gente consegue passar para as pessoas, né? A Carol fala, se não tem sangramento nem cálculo, apenas edema, pode evoluir para periodontite? Pode. O problema é que a gente não sabe qual vai evoluir para periodontite, qual que não vai. Por isso, quando a gente deixa de tratar gengivites, a gente está brincando de roleta russa. É assim, acho que não vai virar doença periodontal. Então, deixa assim. Você sabe qual que vai? Já fez uma anamnese completa? Como é que é a característica individual, sistêmica, suscetibilidade, história, genética? Como é que é isso? Pra gente ficar falando, deixa. Então, ortodontistas do meu coração que estão me ouvindo, parabéns para quem está aqui me ouvindo, para fazer uma periodontia bacana. Se você já tem agenda cheia, delega isso para alguém, arruma um dentista que tenha a formação do periodiária para te ajudar. Quem é implantodontista, ama fazer cirurgia, mas está com a agenda cheia, chama alguém. Tem muita gente que ama fazer essa perio básica para fazer manutenção. É isso, para não deixar, como diz a Carol, não deixar gengivite virar periodontite, porque a gente não sabe qual vai virar, qual que vai ser periodontite, né? Então, nova classificação das periodontais está colocando ali. Impotência sexual masculina tem ligação, tá? Porque falaram que alguém até deu a dica, olha, se você não cuidar da inflamação, pode dar impotência. Mas daí a gente liga isso em outro dia. Pacientes com problema respiratório pode piorar a inflamação periodontal? Pode. Então, doenças respiratórias aqui
no item listado, tá? Problemas respiratórios podem, inflamação respiratória pode piorar a doença periodontal. Inclusive, a doença COVID-19, ela é uma doença inflamatória. E o problema do risco de morte é que ele tem uma explosão de citocinas inflamatórias. De repente, ele tem uma super liberação maciça de citocinas, inflama e ele fica afogado dentro dos seus próprios pulmões e não consegue respirar. A anemia não interfere muito, tá? Mas ele interfere só em tudo dentro da qualidade de vida do paciente. E a anemia é muito fácil de tratar, fácil de equilibrar isso, né? E como é difícil você convencer o paciente a iniciar uma atividade física, principalmente público masculino e de maior idade? Então, a atividade física é o seguinte, a pior forma da gente convencer a pessoa a fazer uma atividade física, a parar de fumar, é ficar falando, é ficar mandando, porque se a gente ficar mandando, eles não vão parar. A gente tem que explicar razões, dá uma boa razão para fazer atividade física. Então, isso também é outra coisa. Tem já muitos estudos sobre a relação da periodontia com a performance física. Tanto atividade física em atletas, quanto as pessoas que fazem qual a interferência da resposta imune. Também posso falar nisso em outro dia. Só que, para a gente conseguir convencer, como eu falei, não adianta ficar só rezando a cantilena. Tem que fazer atividade física, tem que fazer, hein? Ou falar assim, tem que escovar o dente, hein? Tem que passar fio dental, hein? Tem que, hein? Ó, hein? Então, tem que ter um motivo. E assim, com um motivo muito claro, a gente consegue melhorar tudo isso. Paciente sem cálculo com sangramento espontâneo pode suspeitar anemia, muito sangramento à sondagem? Sem cálculo já vai me dizer que pelo menos não é uma periodontite tradicional, mas que tem sangramento espontâneo. Olha, pode ser anemia, mas pode ser um monte de coisa, né? Pode ser periodontite agressivo, pode ser uma baixa de imunidade, pode ser diabetes descompensado, pode ser muita coisa. A gente só precisa começar a saber o que pode ser. Então, sem cálculo e com inflamação, o que pode ser? Pode ser outro tema para a gente que acabou falando em um outro momento. E quais os malefícios da água oxigenada, que já está na moda? Malefício da água oxigenada é assim. Como a água oxigenada é um superoxidante, sendo ele oxidante, ele tem um potencial citotóxico e tem algum potencial carcinogênico e por isso que ele foi abandonado. E como a gente já tem outros bochechos muito mais seguros, como por exemplo a clorexidina, por que a gente teria que insistir em fazer um bochecho com água oxigenada se a gente tem a clorexidina? Então, foi abandonado, descartado por isso. Agora, chegou em minhas mãos ontem um estudo falando que esse estudo que falou que a clorexidina não atua sobre o coronavírus. Chegou, mas é um só, tá? Assim como só tem um artigo falando de hiperóxido. Na dúvida, a sugestão é usar os dois. Mas dá para usar peróxido de hidrogênio para sempre? Não é para usar, tá? Primeiro, a gente precisa esperar os estudos mais robustos chegarem, mas a gente que está na linha de frente, a gente que está atendendo, amanhã eu vou atender e amanhã eu começo de verdade. Então, já está no protocolo, o paciente vai fazer um bochecho com clorexidina lá na recepção, só para não misturar muito os dois muito pertinho, tá? Depois, imediatamente antes, ele vai fazer o bochecho com peróxido de hidrogênio. É certeza que vai matar? Não é. Mas o peróxido de hidrogênio é um super oxidante, super. A 0,5% ele já tem uma ação antimicrobiana, assim, forte. E agora, a 1% ele vai ter mais. A gente tem uma enzima na cavidade bucal chamada catalase. A catalase, ela desmonta a água oxigenada em oxigênio e água. Como tem muita catalase na boca, na saliva, pode ser que essa espumeira inative antes dele inativar o vírus. Agora, eu também queria dizer assim, que aqueles que já começaram a atender, que tomem todos os cuidados, os protocolos. Não tem ainda como a gente dizer 100% que você está livre. Mas o que a gente já sabe,
A gente já sabe que a clorexidina é um antimicrobiano eficaz para vírus, fungos e bactérias, mas não se sabe se é efetivo para o coronavírus. A gente já sabe que o peróxido de hidrogênio a 0,5 ou 1% é excelente antimicrobiano, mas tem pouco estudo em mucosa. Mas que ele é um baita de um oxidantão, ele é. Mas não é seguro a gente pensar em usar isso sempre. A gente vai usar isso sempre até que a gente tenha uma segunda posição científica. Então, aqui eu não me coloco como pesquisadora, não sei, eu só sou leitora das pesquisas, acompanho muito de perto. Mas para a gente ter certeza, não. Mas, por enquanto, a vida continua e a gente precisa saber que alguma coisa a gente precisa diminuir. No entanto, essa é a minha leitura. Quando a gente olha na televisão e vê o pessoal com aquele macacão, com aquela roupa de astronauta, a gente tem que entender que aquele pessoal com aquele macacão impermeável, eles estão atendendo os doentes. E quem tá doente tá com uma carga viral nas alturas. A gente não vai atender doente. No máximo, a gente atende portador são. O portador são, ele tem a sua carga viral crescente, sendo que ele começa a ter bastante na medida que ele começa a ter sintoma. Então, começou a ter febrinha, ele tem uma carga viral alta. Mas esse que vai passar todo dia no nosso consultório, mesmo que ele esteja contaminado, ele tem uma carga viral baixa. Aí ele tem uma carga viral baixa, nós vamos dar 2 bochechos, nós vamos estar devidamente aparamentado, nós vamos colocar um tapetinho de hipoclorito para ele limpar o pezinho antes de entrar no consultório. Quem puder vai dar um propé, a gente vai usar jaleco duplo, a gente vai diminuir o aerossol dentro de todo possível, a gente vai usar máscara facial, a gente vai usar gorro, a gente vai fazer de tudo. A gente vai redobrar nossas medidas de biossegurança, principalmente em superfícies, que a gente não cuidava tanto, mas assim, olhando com os olhos da mente, vai ter uma chuva de micro-organismos. Nessa chuva de micro-organismos, nós sabemos que esse micro-organismo sobrevive por bastante tempo e ele é bastante infectante. Então, assim, nunca mais vamos dar bobeira de botar a mão, apoiar a mão no balcão, coçar o nariz, coçar a cabeça. Nunca mais. A gente vai deixar esse balcão tudo ali que está em cima do balcão, perfeitamente coberto, para não cair aerossol, sempre desinfetado, para sempre a gente trabalhar em segurança, como sempre deveria ser, e talvez desta vez a gente vai conseguir fazer as coisas melhores. Então, como melhorar a doença periodontal do fumante? Pedindo para ele parar de fumar, claro, tá? Fumante é outra coisa da live, tá? E que a Célia falou que tá mais complexa essa live, então tá mais complexo, mas a gente aprofunda isso nos outros momentos e repete um pouco pra gente conseguir falar bem, né? Chama a Célia, que é muito confuso para muitos, né? Agenda cheia em época de pandemia, tá difícil. Jura que tá com a agenda cheia? Quais os valores normais de PCR? Ah, não sei decor, tá? Mas não é para estar com PCR alto. Professora, quando usar antibiótico, pode associar o antifúngico? Vou devolver a pergunta. Vai usar antibiótico antifúngico com antifúngico por quê? Pode, só que daí você acaba com toda a microbiota normal de vez, né? Se a pessoa precisa de um antimicrobiano, antibacteriano e um antifúngico, a pessoa está muito imunossuprimida. E aí começa a ficar com medo da pessoa ter oportunistas. Porque olha só, quando a pessoa toma um antibiótico para bactéria, uma coisa boa para se prescrever, claro, para quem tem um pouco de condições, é um probiótico. E isso tem nas farmácias. Por exemplo, Saccharomyces cerevisiae. Você vai ver lá um probiótico à base de Saccharomyces. Saccharomyces é o nosso fermento de pão. Se você olhar lá no fermento de pão, aquele para fazer o pãozinho, não o químico, mas o biológico, tá escrito Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae faz também a fermentação da cerveja. É um fungo do bem. Então, quando você toma um antibiótico para bactéria, para você não ficar absolutamente depletado de bactéria, você vai tomar vai comer um fungo, para você não deixar sua microbiota intestinal deserta.
Porque se tiver deserto, o primeiro oportunista que sobreviver a tudo vai acabar e vai causar uma colite uma infecção intestinal. E aí, assim, se a pessoa toma um antibiótico para a bactéria mais um antifúngico, mata tudo. E aí as coisas começam a ficar difíceis, né? Agora, tem também, como probiótico, tem lactobacilos, tem bacilos, que é outro tipo de bactéria que faz esporos, consegue sobreviver mesmo em condições ruins. Isso ajuda a popular as bactérias intestinais para a pessoa acabar não ficando totalmente depletada, né? Enfim, menopausa também é outro ponto. Então, nós estamos aqui cheios de coisa. E andragogia, né? Então, Érica, sei que é raro, mas pode acontecer de um paciente ter perda de inserção na ausência de bolsas. Perda de inserção na ausência de bolsas. E nunca ter feito tratamento periodontal. Nesse caso, consideramos que também é doença periodontal? Gente, Érica, tem, tá? Perda de inserção sem bolsa, já vi em paciente com tireoide alterada, paciente que tem problema com a paratireoide, que é um aumento absurdo do paratormônio, do PTH, e a pessoa começa a ter uma perda óssea muito grande. A pessoa, às vezes, tirou, tá? Útero e ovário. Tirar útero nem é tão problema, mas tirar ovário também, a pessoa fica depletada dos seus hormônios sexuais que ajudam na manutenção da massa óssea. Então, assim, são perdas ósseas muito grandes, muito avançadas, mesmo sem inflamação. Então, sim, pode ter. E a gente não chama de doença periodontal, mas a gente chama de periodonto reduzido, né? E tem também a perda de inserção causada por trauma. Se tiver trauma, acaba fazendo assim. Se um paciente tem que fazer um canal, porém tem bolsa, abrimos o canal e depois começamos o tratamento de bolsa? Sim, sempre primeiro a endo e depois a pério. Porque a gente tem que tirar os focos de infecção. E a gente tira pelo mais fácil primeiro, mais fácil assim, mais fácil de controlar, que é tirar o foco de entrada de bactéria de dentro do canal, primeiro a endo. E depois trata a pério. Depois a gente resolve. Agora, pode deixar com curativo para... Enquanto tá com curativo e fazer a pério, pode também, tá? Relação ao paciente bariátrico, essa é outra questão bacana, tá? Bariátrico dá um problemão para a doença periodontal também. Quais são os riscos que podemos encontrar para tratar pacientes com diabetes descontrolados, tá? Nossa, quanta dúvida boa hoje. Já anotei tudo, tá? Para virar tema de live. São temas muito complexos, muito compridos para a gente acabar respondendo uma resposta simples. Só por isso que eu não respondo. Trauma oclusal e doença periodontal também é outro tema cabeludo. E bochecho com água ozonizada. Pois é, bochecho com água ozonizada é tudo de bom, tá? E, inclusive, quem tem um ozonizador ou quem consegue água ozonizada, eu ouvi falar de tratamentos maravilhosos para colocar água ozonizada no ultrassom para conseguir raspar com a água ozonizada. Acontece que ela tem que ser gelada para não degradar, tem uma ação antimicrobiana excelente, além do oxigênio ativo que vai colocar. Agora, se perguntar para o coronavírus, não tem estudo sobre isso, tá bom? Só por isso. Enfim, pessoal, chega de pergunta. Nessa época de Covid, seria interessante entrar com ultrassom, evitar ultrassom e fazer a terapia manual. Gente, a minha relação com a terapia manual, quem assistiu o intensivo periodiária vai saber, tá? Eu prefiro me abster temporariamente de fazer raspagem manual e conseguir controlar a doença periodontal de outras formas que deixar de usar ultrassom. Opinião minha, para quem assistiu o intensivo periodiária, que eu acabo explicando bem detalhadamente isso, é isso. E tá muito difícil trazer o paciente pro consultório, porque como tá todo mundo com medo, porque se vocês assistem um noticiário, o noticiário tá falando que, olha, tá morrendo aqui, tá morrendo ali, talvez não seja um momento bom, mas para aqueles que se sentirem seguros para ir pro consultório, eles podem ir, e para isso a gente está funcionando, mas eu penso que a gente tem que esperar a previsão natural do que está sendo falado na TV, para que as pessoas também se sintam seguras. Mas, para quem é aluno periodiário e está acompanhando lá o módulo de biossegurança, tem que assistir o módulo, porque assim a gente consegue mostrar, agregar valor e deixar o paciente seguro sobre tudo isso, né? Seria correto colocar peróxido de hidrogênio na água do PROF da alta rotação para diminuir a carga viral do aerossol?
Sim, seria bacana colocar, desde que o último enxágue possa ser com bastante água, mas o que não se sabe se vai usar alta rotação é se o peróxido vai reagir com a resina. Então, para o alta rotação, eu não acho indicado. Se vai ter só um reservatório de água que vai para alta rotação e para seringa tríplice, aí não. Mas se tem um reservatório separado só pro jato de bicarbonato, já é outra coisa, tá? Tratamento periodontal em paciente imunossuprimido também é outro capítulo da parte. Água ozonizada, jato de bicarbonato também é tudo de bom para quem tem, né? E falar de menopausa, paciente renal crônico, tirar mais um pedacinho parado que era acupuntura. Eu vou trazer a Lirane aqui para fazer de acupuntura, né? O ultrassom estraga muitas resinas compostas. Pois é, daí estraga. E aí a gente vai fazer, no final do ultrassom, pode passar as borrachas de polimento, isso está junto com o meu kit de raspagem, e depois do jato de bicarbonato, que ele tira o brilho superficial, a gente vai passar uma pasta de polimento para resinas compostas. Aí sim, a gente termina assim com super, super brilho. Pessoal, nem acredito que eu já respondi todas as perguntas. Amanhã a gente vai falar sobre Gum e Pum, né? Gengivite ulcerativa necrotizante aguda, periodontite ulcerativa necrotizante aguda. Todas as suas perguntas estão aqui, que a gente usa esse período de menor movimento do consultório ou de quarentena, de forma que a gente consiga sempre estar melhor, de uma forma que a gente consiga se aprimorar, como borboletas ainda em fase de casulo. E acho que tem sido um período transformador para todos nós. Então, que seja transformador na forma da gente pensar, a biossegurança. Muito obrigada por todo mundo que tem me acompanhado aqui nas lives, colocando mais lenha na fogueira para a gente ter mais tema para conversar. Todas essas lives ficarão salvas e elas vão ficar no YouTube também, tá? Gente, muito obrigada de coração. Vocês também iluminam meu dia pela possibilidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento, tá, gente? Gente, até amanhã, nesse mesmo horário.